Tarde, irmãos, paz esteja convosco. Como em todas as quintas, mais uma vez temos um encontro marcado aqui, né? O Sr. Carlinhos foi tocado aqui, os seus auxiliares, seus pastores auxiliares estivessem conversando, pregando com a igreja, né? E para nós também era um desafio, para nós, enquanto auxiliares dele, era um desafio esse tipo de trabalho, mas o Senhor tem honrado e nós temos ouvido de todos os pregadores, de todos os pastores, palavras que verdadeiramente edificam. Eu queria então orar com você, agradecendo por este tempo. Amado Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a tua igreja se reúne, Senhor, para te honrar, Deus, estudando, Senhor querido, a tua palavra, ouvindo, Senhor, exortação que certamente vem do teu trono. Nós te agradecemos e te pedimos também neste dia, revela para nós o segredo da tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. E verdadeiramente, irmãos, revelação da palavra do Senhor, e quem melhor que o Senhor para revelar a sua palavra, não é verdade? Nós que estamos fazendo esse trabalho e todos aqueles que pregam são dependentes da revelação da palavra pelo Senhor. E quando nós não conseguimos ouvir aquilo que o Senhor quer nos comunicar, nós tememos, nós ficamos nervosos, né? Outro dia, a pastora Gilda estava nessa situação, dizendo: o Senhor não está falando comigo, o Senhor não está falando comigo, o Senhor não está falando comigo. E eu fiquei pensando, a palavra é dele, e a igreja é dele, e ele é que sabe aquilo que ele quer revelar à igreja. Mas trazendo à memória algumas coisas assim que de fato a palavra de Deus não diz que ele fala conosco em todo o tempo. A palavra de Deus diz que ele trabalha em nosso favor em todo o tempo, né? Lá em João capítulo 5, lá no verso 17, Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então às vezes o Senhor quer dar mudo, mas antes de quedar mudo, o Senhor já justificou, na maioria das vezes, a sua atitude, né? Porque o Senhor, eu lembro do pastor Carlinhos falando assim: olha, Deus joga aberto conosco, né? Deus não mantém nada em segredo para conosco. Então Deus, certamente que já teria falado como falou, e depois a palavra veio à pastora e ela conseguiu aquilo que era o desejo do coração dela, e está trazendo e compartilhando uma palavra com a igreja. Mas ficou aquilo na minha memória, né? E depois eu me lembrei que houve uma ocasião em que o rei Davi queria muito, precisava muito ouvir a voz do Senhor. E ele não ouviu naquele tempo, né? Não ouviu naquele tempo em que ele desejava ardentemente ouvir uma resposta do Senhor, né? Mas uma resposta que lhe fosse favorável, que viesse ao encontro ao desejo do seu coração. O Senhor não falou. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro 2 de Samuel, né? A partir do capítulo 12, no capítulo 12, a partir do verso 13. Diz assim, olha, nós vamos ver, capítulo 12,
a partir do verso 13 e vamos mais adiante também. Diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E segue o verso 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe então os seus servos: Que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuavas e chorastes, porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste o pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Um tempo de silêncio do Senhor na vida de Davi. Vamos contextualizar isso que a gente acabou de ler. Davi havia tido uma relação de adultério com Betseba, que era a esposa de um dos seus soldados, de Urias. Urias estava na guerra contra os amonitas, né? O exército de Israel tinha ido a atacar os soldados de Amon, e Urias era um desses soldados. A palavra ensina que numa tarde Davi se levanta passeando pelo terraço e ele vê uma mulher se banhando, muito bela, e ele então deseja a mulher e ele toma a mulher para si, sabendo que aquela mulher era a esposa de um dos soldados que, para defender o seu reino, tinha ido combater os amonitas. E desse ato, desse adultério, a mulher fica grávida. Davi manda então chamar o marido para que pernoitasse com a mulher e que posteriormente se entendesse que o filho que ela gerara era fruto deste encontro durante a campanha contra os amonitas. E Urias, que não era judeu, Urias era heteu,
era convertido ao Senhor, era alguém que não era povo e se torna povo do Senhor. Vem a chamado de Davi, porém não acha justo que, estando seus camaradas e seus comandantes a combater, dormindo no campo, ele viesse para ficar na sua casa e coabitar com a sua esposa. Então ele toma a mesma atitude, ele não volta para casa. Esta notícia chega a Davi, que ele não foi para casa. Davi o torna a chamá-lo, embriaga-o e diz: olha, agora você vai para a sua casa. Mesmo embriagado, Urias não toma essa atitude em respeito à situação de seus camaradas, em respeito à situação dos seus comandantes. Ele permanece, ele pernoita fora de sua casa e no dia seguinte ele retorna à batalha. Davi então não tinha outra solução, né, a não ser matar Urias. E recomenda então ao comandante do exército que coloque Urias no ponto onde a defesa amonita era mais forte, para que, em um ato de ataque dos judeus e de defesa dos amonitas, Urias corresse risco de vidas. E Urias vem verdadeiramente a morrer. E o profeta Natan, então, divinamente avisado pelo Senhor, vai a Davi e o confronta com esta situação pecaminosa em que ele vivia e a consequência do seu pecado na morte de Urias. Mas a consequência do seu pecado não foi só a morte de Urias também. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Quem havia pecado era Davi. E Davi então merecia morrer. Mas o Senhor, diz aqui no verso 13, que Davi reconhece acerca do seu pecado. Ele diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas a criança que foi gerada a partir do adultério, esta sim morrerá. E o Senhor então diz no verso 15 que Natã volta para a sua casa e o Senhor fere a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A partir da doença da criança, então Davi se volta ao Senhor, reconhecendo a generosidade, reconhecendo a graça do Senhor, e ele começa ali a jejuar, ele começa ali uma campanha de oração, para que, quem sabe, o Senhor então se compadecesse do coração contrito de Davi e mudasse a sorte da criança. A palavra de Deus verdadeiramente fala isso, que a um coração contrito, Deus não resiste. Mas a forma de Deus operar não é necessariamente a forma como o homem deseja que ele opere. Mas eu posso estar pensando, eu gostaria que o Senhor fizesse este bem a mim. Mas a minha consciência, né, a minha visão, ela é curta. E o Senhor é onisciente, conhece todas as coisas. Então aquilo que para mim, para o meu coração, é o que é bom, é o que é desejável para a minha vida, não é aquilo que o Senhor deseja, não é aquilo que o Senhor sonha. Aqui o Senhor estava dando uma lição a Davi, e esta lição ela nos alcança também, porque o que a gente vê, uma criança inocente, né, que não teve nenhuma participação no ato pecaminoso ou de ofensa ao Senhor, vai agora sofrer as consequências do pecado de Davi.
E Davi, que diante da justiça humana era o merecedor da punição, da pena, o salário de pecado era a morte, portanto Davi era merecedor de morte. Diz o Senhor que o perdoou e que ele não morrerá, mas a criança morrerá. E a gente fica pensando, será que Deus foi justo? Toma o inocente pelo culpado? Irmãos, isso não é um ato de justiça, senão um ato de generosidade, de graça. O Senhor ofertou também pela minha vida, pela tua vida, um inocente. Nós somos ainda, a palavra nos alerta, que nós somos ainda pecadores. Porém, nós temos a garantia do Senhor da vida eterna, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Aqui também há um sacrifício vicário. Há uma substituição, um sacrifício de substituição. É a criança inocente, pura, morrendo pelo pecador, que era culpado. E durante este tempo em que Davi buscava a face do Senhor, e o Senhor não falava aquilo que iria fazer, se iria atender à vontade de Davi, ou se iria fazer outra coisa, o Senhor não falava. O Senhor trabalhou no coração de Davi. E diz a palavra de Deus, então, que após 7 dias de jejum, após 7 dias de oração, a criança vem a óbito, a criança morre. E os servos, então, que insistiam com Davi para que comesse, para que bebesse, para que descansasse enquanto a criança era viva, agora se vê numa situação difícil, porque se Davi recusava qualquer conforto estando a criança viva, o que é que aconteceria agora quando eles comunicassem que a criança era morta? Eles cochichavam, eles temiam falar diretamente. E Davi então percebe que algo havia acontecido e os questiona. É morta a criança? E eles confirmam, a criança é morta. Diz então que Davi se levanta, Davi se banha, Davi se unge, Davi muda suas roupas, ou seja, Davi se purifica, meditou no seu pecado, se purificou do seu pecado, muda a sua roupa, ou seja, a palavra de Deus, quando fala de mudança de roupa, ela fala também de mudança de atitude. Muda a sua atitude e começa a glorificar aquele Deus que tinha acabado de levar o seu filho para o seu seio. Deus levou a criança, tomou a criança para si. Que melhor lugar para estas crianças estar? Então não houve aí injustiça. Houve sim ato de justiça. A dívida de Davi paga com a morte do inocente. Ato de justiça. E ato de amor, em que a criança, então, o Senhor a toma para si e permite a Davi continuar em vida. Há uma mudança de roupa, há uma mudança de atitude. Ele se unge, ele busca o Senhor, ele se purifica, e aí então, ele sai daquela situação de
arrependimento, né? De remorso talvez, e ele entra na casa do Senhor, e ele vai adorar o Senhor, e ele vai buscar a presença do Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que o consolo chega a ele, né? Lá em Atos, nos revela no livro de Atos, Lucas nos revela que quando deixamos os nossos pecados, quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, então nos reconciliamos com a divindade. E aí então, sobre a nossa vida vem refrigério, bem-estar. E esta situação que Davi consegue agora, mediante o silêncio do Senhor e mediante o operar, o trabalhar do Senhor no seu espírito, Davi entende acerca da justiça do ato do Senhor, acerca da generosidade do Senhor em preservar ele, Davi, em vida. Ele diz assim: olha, explica a seus servos, eu não posso trazer a criança até mim. Eu não tenho poder para trazer a criança até mim. Mas existe um poder que me garante que eu posso ir até aonde a criança está. E é verdade isso. Com este sacrifício vicário que Jesus fez na cruz do Calvário, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. É assim que nos ensina a palavra. E abriu e rasgou o véu que fazia a separação entre o local santo, onde nós, sacerdotes do Senhor, somos um povo sacerdotal do Senhor, podemos penetrar agora no santo do santo e conviver com ele eternamente. Davi cria nesta promessa, neste poder, de que ele poderia ser levado até onde a criança estava. No momento da angústia, Davi encontrou a graça. E essa graça lhe trouxe o refrigério. E essa graça lhe trouxe a certeza da vida eterna, do perdão dos pecados. E para nós também, Jesus depois, lá na frente, Davi está entendendo pela fé aquilo que aconteceu. Mas nós, além de termos a testificação do Espírito Santo no nosso coração, de que Jesus toma para si aquilo que há de pior em nós e cumpre a sentença a nós destinada para que nós tenhamos vida eterna. A palavra de Deus fala, e o Espírito me ensinou aqui em João capítulo 6, a partir do verso 38, Jesus nos fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, e que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, que eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Davi, pela fé, conseguiu ver neste ato Deus tomando o seu filho para si, numa morte de substituição, o pecador pelo justo, abriu as portas da eternidade
para esse Davi, assim como abriu as portas da eternidade para nós. Davi, a palavra nos ensina, era um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Porque ouvia de tempos em tempos a voz do Senhor. E tinha no seu coração o convencimento acerca do amor que o Senhor tinha por ele. Nós também não somos perfeitos, mas nós somos alguém segundo o coração de Deus. E Deus, segundo o seu coração, nos levou até Cristo, diz a palavra. E Jesus fala, olha, aquele que foi trazido até mim, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, lançarei fora e ressuscitarei. E o ressuscitarei no último dia. Então, às vezes, quando, irmãos, o Senhor está silencioso, que parece que Ele não ouve as nossas petições, Ele não ouve as nossas preces, Ele não dá atenção à nossa aplicação no estudo da palavra, ou que Ele não dá atenção à nossa disciplina de jejum, quando aparenta isso, e o Senhor está em silêncio, na verdade, a palavra diz, está operando o tempo todo. E Jesus confirma, e eu opero também em nosso favor. De tal sorte, Senhor, irmãos, que assim como Davi teve renovado as suas esperanças, assim como Davi purificou o seu corpo, assim como Davi trocou suas vestes, mudando de as atitudes do seu coração que ofendia o Senhor. Assim nós somos convidados também neste tempo, que é um tempo em que temos aflições sérias, temos preocupações sérias. Por vezes não ouvimos o Senhor falar, ouvimos muito as notícias da televisão, ouvimos muito o trabalho da ciência, mas não ouvimos Deus operar. Creia, o Senhor está operando e trabalhando em nosso favor para que tenhamos cada vez mais comunhão com Ele. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a tua meditação, para que você se lembre dela no tempo em que as coisas não forem favoráveis e que você esteja se sentindo sozinho. Creia, há 3 pessoas trabalhando por você. Ainda que não fale, trabalhem em teu favor. O Deus Pai, Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus que mora em nosso coração. Amém? Esta é a palavra que eu deixo, então, meus irmãos, para a tua meditação no dia de hoje. Deus te abençoe.